Olá, bem-vindos ao canal Cegueira e Solidariedade. Esta semana eu trago uma reflexão. Quais os impactos da pandemia causados à saúde das nossas crianças? Sabemos que muitas crianças estão apresentando alterações comportamentais, tais como tristeza, agitação, depressão, ansiedade, dificuldade no aprendizado e inclusive desesperança. Por esse motivo eu pergunto: quais as medidas estão sendo adotadas pelo governo brasileiro para proteger a saúde mental das nossas crianças? Quais as medidas estão sendo tomadas para amenizar, para atenuar essas marcas e cicatrizes deixadas pelo atual contexto da crise sanitária nas nossas crianças? Oi, eu sou Pedro Antônio. Depois do coronavírus, eu não consigo mais ir na praça, no shopping, na praia. E eu fiz o meu aniversário no coronavírus, sabia? Beijo. Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal. Nesta semana trago a vocês parte de um texto de apresentação escrito em parceria com o professor Sandro Bazanella. O nome deste canal, Cegueira e Solidariedade, é uma referência à obra do escritor português José Saramago, publicada no Brasil em fins do século XX pela editora Companhia das Letras, intitulada Ensaios sobre a Lucidez. Tal como na referida obra, o momento atual se apresenta em diferentes faces e formas de ver, ou não, as dimensões da crise sanitária, política e econômica na qual nos encontramos inseridos. Tal condição gera outras crises que nos fazem questionar o modo de vida mercadológico e, consequentemente, destrutivo da natureza, do mundo, da vida e das relações humanas que antecedem a pandemia do coronavírus. Bem como requer pensar, questionar e agir na perspectiva de construirmos outras formas de relações com a natureza, com o mundo e com nós mesmos no pós-pandemia. Saramago incomodamente nos chama a atenção para o fato de que a visão não se dá meramente pelos olhos, e, ao afirmar as responsabilidades em tê-los quando outros perderam, requer que se reconheça que o momento de cegueira pode representar uma oportunidade de construir novas formas de ver, sentir e estar no mundo. Para onde estava voltado nosso olhar diante das extremas desigualdades sociais antes e mesmo durante a pandemia? Onde estávamos quando medidas governistas retiravam recursos da saúde, da educação, da segurança pública? Como nos posicionávamos diante da violência entranhada na gênese, na Constituição do Brasil? Por que razão os discursos são de busca pela paz, mas ensinamos a competição, que é a semente de toda guerra? Afinal, é possível ver somente com os olhos? Estávamos ou estamos cegos? Olá, seja bem-vindo ao canal Cegueira e Solidariedade. Para o professor de Harvard, Danny Rodrik, nascido em Istambul em 1957 e ganhador do Prêmio Princesa de Astúrias de Ciências Sociais de 2020 na Espanha, a pandemia do coronavírus intensificou as tensões econômicas globais existentes. O referido professor afirma, citação do autor, abram-se aspas, ela nos ensina como nossas prioridades estiveram equivocadas nas últimas 4 décadas. Quanto trabalhamos para ter mais globalização econômica? Como investimos pouco em assegurar os bens necessários para a saúde pública? A crise é um aviso de que a melhor globalização seria a que se construísse em torno de bens públicos. Como evitar a mudança climática ou lidar com as pandemias no âmbito da saúde pública? E não ter dedicado tanto interesse a assuntos como liberalizar o comércio ou os fluxos internacionais de capital. Encerra-se a citação do autor. Fecham-se aspas. Sob tais pressupostos, a pandemia evidencia
as variáveis neocoloniais que orientaram e orientam a globalização econômica em sua dimensão financeirizada, mas, sobretudo, o esvaziamento da soberania política do Estado em conceber um projeto de desenvolvimento nacional, comprometido com as necessidades e singularidades de sua população e da sociedade civil organizada que confere legitimidade política ao próprio Estado. Ou, dito de outra forma, a globalização em sua dimensão econômica consolidou o controle do poder político nas mãos dos mercados, de grupos financeiros e forças supranacionais alheias a todo e qualquer controle democrático. Os estados foram reduzidos a agências garantidoras de contratos de rentabilidade impostos pela economia financeirizada, por meio da entrega de ativos públicos, de precarização de serviços públicos, sobretudo em saúde e educação. Foi sob tais demandas que, em 2016, o governo de Michel Temer aprovou a PL 95, que congela os investimentos públicos em educação e saúde por 20 anos no Brasil. Ainda nesta direção, compete aos estados exercerem ação coercitiva interna, caso distúrbios ou manifestações populares contrárias a esta lógica se fizerem presentes. Assim, a pandemia é reveladora da ausência de significado social da política, ou do fato de que a política foi aprisionada ao âmbito da política econômica estatal a serviço do capital financeirizado. E neste âmbito a política é interpretada e difundida como política de ajuste fiscal, e como tal deve ser exercida e controlada pelos agentes e operadores de mercados, por especialistas das agências internacionais de avaliação da eficiência e da eficácia das medidas econômicas tomadas pelos agentes públicos. Diuturnamente, a lógica do capital sugere aos indivíduos produtores e consumidores que política pública, gestada e implementada em função dos interesses públicos, é sempre corrupta. Por outro lado, a política exercida, controlada, se não sequestrada pelo poder econômico, suplanta a percepção de corrupção política sobre os interesses públicos, que advém da voracidade dos interesses privados. Ato contínuo, trata-se, no bojo desta condição, de reconhecer de que nós não sabemos do que estamos falando quando falamos que vivemos em sociedades democráticas. Trata-se de reconhecer que a democracia foi reduzida à funcionalidade das instituições constitutivas do Estado mínimo, a serviço da lógica concentracionária do capital, ou ainda de que aquilo que se chama de democracia está reduzido a processos eleitorais em que indivíduos, em sua condição de produtores e consumidores, são convidados a legitimar a forma do Estado-agência a serviço da lógica do poder do capital global concentracionário. Talvez isto explique o esvaziamento dos partidos políticos, a ausência de projetos de desenvolvimento, de propostas de políticas públicas advinda dos partidos e colocadas em intenso e extenso debate com a sociedade em função dos interesses públicos. Sob tais pressupostos, a pandemia demonstra de forma clara e evidente que os governos do mundo globalizado em sua dimensão hegemônica financeirizada são ilegítimos. Submetem os interesses públicos, o bem comum, os bens de uso comum aos interesses privados de indivíduos e corporações privadas. Trata-se, diante da oportunidade pandêmica, de paralisar a máquina da política econômica financeirizada global e nacional, devolvendo a política e a economia ao seu uso comum. A promoção das condições básicas de promoção da vida comum, da vida que vem, num mundo que vem. Paralisar esta máquina significa devolver-lhe o uso comum, direcionar seu funcionamento à preservação e intensificação dos bens que são públicos e dos quais dependem a preservação e potencialização da vida em sua totalidade. Olá, cumprimentando a todos que nos acompanham semanalmente aqui no canal Cegueira e Solidariedade. Bem-vindos! Nesta semana, novamente, as questões ambientais estão em pauta. E desta vez, vou procurar ser mais provocativo e, ao mesmo tempo, propositivo também.
Evidentemente, os problemas ambientais são amplos e complexos e, obviamente, vinculados ao modo de produção capitalista mundial. No entanto, o que nós cidadãos podemos fazer, ou melhor, podemos e devemos fazer em nosso cotidiano? Por que não praticamos a coleta, a separação e o encaminhamento do lixo para a reciclagem? Por que não praticamos a separação dos resíduos orgânicos e posterior encaminhamento a uma composteira? Por que não reduzimos o consumo de energia elétrica e água doméstica, ou onde quer que estamos e atuamos? Por que não plantamos árvores, cultivamos uma horta e tantas outras práticas ambientais sustentáveis, por exemplo? O que nos falta? Às vezes não custa nada, apenas sair da nossa linha ou da nossa zona de conforto. Ou então, reconhecer nossa falta de consciência e comodismo e fazer. Se tivermos mais boa vontade, responsabilidade socioambiental e adotarmos simples práticas como as elencadas acima, sem dúvida estaremos de alguma forma contribuindo para a redução dos impactos ambientais. Paralelamente, estaremos contribuindo de maneira social, política, econômica e, evidentemente, também ambiental. Do mesmo modo, estaremos estabelecendo novas relações conosco e com a natureza. Igualmente, estaremos agindo em prol da direção da construção de um novo patamar civilizatório, aliás, urgente e necessário. Por isso, precisamos sim acordar nossa adormecida consciência, refletirmos e exercitarmos práticas ambientais. Não nos faltam condições, faltam-nos, possivelmente, boa vontade e começar. Simples assim. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Vamos abordar a parte final da contextualização da temática, a pandemia e a tragédia pedagógica no ensino público e privado à distância. Concepção de professor, autor e ator. Hoje vamos enfocar a questão da tecnologia a serviço do processo de humanização. A pandemia possibilitou que o uso da tecnologia, que se consolidará e pode contribuir para a dominação e a exploração ainda maior do que é hoje. A tecnologia nas escolas dos anos iniciais e nos cursos superiores de graduação e pós-graduação estará produzindo a incapacidade de pensar. Em seu lugar, terá origem o indivíduo obediente aos comandos do patrão e para realizar suas atividades profissionais sem compreender o que está fazendo e sem atribuir finalidade para seu agir no sistema produtivo. Enfim, o enfoque que queremos dar é que a tecnologia estará definitivamente a serviço da barbárie e não a cultura de humanizar o ser humano e a sociedade em que está imerso. Mediante essa perspectiva trágica da distribuição desigual da tecnologia, como ela pode ser compreendida e aplicada enquanto instrumento a favor da humanização? Para responder de forma provisória e sintética, vamos abordar 4 teses fundamentais. A primeira, toda tecnologia emergente e complexa possui a função humanizadora quando contribui no processo de ensino-aprendizagem a compartilhar conhecimentos para compatibilizar comportamentos através de prática pedagógica como metodologia de apropriação do conhecimento enquanto fundamento para construir comportamentos comuns acordados entre docentes e aprendizes comprometidos em desenvolver a consciência de quem somos e fazemos com o fim de realizar as mudanças necessárias para construir uma sociedade menos desigual. A segunda tese, instrumentalizar a tecnologia no âmbito do ensino-aprendizagem escolar para consolidar o binômio praticar teorias e teorizar práticas, enquanto processo de formação de pensamento dinâmico nos alunos para transformar
o meio em que se desenvolve a existência, objetivando melhorar a qualidade de vida pessoal e social pelo uso racional das tecnologias emergentes, através da participação consciente das massas nas lutas sociais pela humanização da sociedade. A terceira tese trabalha a questão de integrar de forma recíproca no processo de pensar o mundo real com a realidade virtual e vice-versa, no mesmo processo pedagógico de ensinar e de aprender, mediatizados pelo uso equilibrado das tecnologias, a fim de construir uma visão de totalidade de si e da realidade em que o aluno está inserido. E a quarta tese, a ciência é produto da pesquisa científica e possui uma finalidade social. Isso quer dizer que os resultados de um projeto de pesquisa devem responder positivamente a um problema social para a maioria dos indivíduos de uma dada sociedade. A tecnologia, além de contribuir para a produção científica, tem o papel de divulgar os resultados para a sociedade, a fim de que todos tenham acesso e o benefício dos resultados da pesquisa científica. A atividade do pesquisador está voltada para responder aos desafios da realidade, para adaptá-la da melhor forma possível à qualidade de vida da coletividade. Isso implica em defender a responsabilidade social na produção e no uso da tecnologia para a produção científica em determinada área do saber. Por isso, se a ciência é produto da pesquisa científica e deve ser acessível à grande maioria da sociedade, a tecnologia, sendo um produto da ciência, também deverá estar acessível à grande maioria na sociedade. Finalmente, a tecnologia a serviço da humanização nos processos de ensino-aprendizagem só faz sentido quando o seu acesso é democratizado e seu uso transforma-se em instrumento para a apropriação do conhecimento, desenvolvendo a possibilidade dos alunos a pensar a realidade local em que estão inseridos. Pois a prática do pensar desenvolve a consciência de si e da realidade para diante dela definir posturas conscientes a favor de mudança que temos que realizar para transformar a sociedade num lugar mais justo e igualitário com condições de oportunidade para todos. Olá, bem-vindos ao canal Cegueira e Solidariedade. Dando sequência às nossas discussões acerca da condição humana na contemporaneidade, hoje falaremos sobre a pandemia e o novo normal. Embora seja fato que há uma determinada parcela de pessoas diante do contexto do quadro da crise sanitária provocada pelo coronavírus que cogitem ou até mesmo agem como se a pandemia não existisse, ou até mesmo chegam a negar os desdobramentos e consequências mundiais causadas pela Covid-19, é fato que essa pandemia chacoalhou o mundo. No primeiro momento do advento do vírus e das primeiras medidas de isolamento e proteção individual e coletiva, fomos de forma abrupta e imediata colocados em quarentena. Em cidades, regiões e até mesmo em países inteiros, o direito de ir e vir ficou restrito. Ficamos fechados, confinados dentro de nossas próprias casas. Como medida de precaução e preparação para este isolamento, indivíduos lotaram supermercados e farmácias. Compraram tudo o que podiam, deixaram prateleiras vazias. Para grande parte daqueles que correram para se preparar para o isolamento, a última coisa que importou foi se havia mais alguém atrás da fila do supermercado, e muito menos se era preciso pensar nesse alguém. O meu primeiro reinou. Minha casa primeiro, meu trabalho primeiro, meu remédio primeiro, meu álcool em gel primeiro. Uma visível demonstração de alguns instintos mais primitivos de sobrevivência da espécie. Já dentro de nossas casas, nesse primeiro momento da quarentena, fizemos o que era possível fazer. Dar aulas online, home office, exercícios físicos, reflexões, análise e receitas. Muitas receitas trocadas e compartilhadas. Depois surgiriam as lives. Os artistas da música sertaneja arrecadaram e ganharam muito dinheiro em suas lives na pandemia e deram sequência às suas rotinas, agora virtual, de influenciar gerações inteiras em estilos de vida cuja ápice gira em torno de beber e beber mais ainda, para afogar as mágoas da sofrência
e com isso continuaram ganhando ainda mais dinheiro. Outras lives de outros artistas e de outros ritmos musicais surgiram. Outras foram riquíssimas do ponto de vista reflexivo para questões urgentes e pontuais nas questões de relações humanas e a educação, a ciência, a filosofia e a sociologia. Enfim, o que mais se viu foi live nesta quarentena. Proibidos de se encontrarem pessoalmente pela ameaça do vírus, as pessoas viram o meio virtual se consagrar como salvação para o convívio e as relações com o outro. Se cantar nas janelas era a única opção para se fazer ouvir no conjunto de edifícios da urbs moderna, como fizeram os isolados italianos, pelo menos esse canto pôde chegar virtualmente aos 4 cantos do mundo. Reclamar da rotina de trabalho e do pouco tempo para viver de fato, quando ela era a condição, nunca foi novidade diante das relações humanas na contemporaneidade. Mas, de repente, se ver sem essa rotina levou as pessoas a fazerem questionamentos mais profundos acerca dos valores e da condição humana diante de um contexto de trabalho, consumo e mais trabalho para mais consumo. As redes sociais, de repente, tornaram-se o meio para externar sentimentos comuns de reflexões acerca daquilo que realmente vale a pena na vida, no quanto um lar, saúde e poder conviver com aqueles que amamos são importantes, do quanto precisamos valorizar as pequenas coisas. E o que dizer dos abraços? Milhares de publicações salientando a importância do toque, do convívio, do aconchego, da visita e do carinho aos pais e avós idosos. E quem não recebeu aquele abraço virtual pelas redes sociais, certamente não viveu esta quarentena direito. Se pelo aspecto do senso comum vimos externar sentimentos e questionamentos daquilo que somos e fazemos de nossas vidas a partir de um quadro novo, urgente e determinante em nossas vidas, como foi a chegada desse vírus, de outro lado, pensadores, pesquisadores, cientistas e intelectuais de todas as matizes dedicaram-se às análises teóricas de um mundo brutalmente acometido de um vírus que instantaneamente mudou rotinas, fechou fronteiras, derrubou índices econômicos, gerou incertezas e mostrou a fragilidade de economias pujantes, mas que ao longo de suas constituições econômicas capitalistas neoliberais optaram por não cuidar do bem comum. E vimos e continuamos vendo milhares de mortes causadas pelo Covid-19 nos Estados Unidos da América, por exemplo. Analistas nos mostram e nos mostraram desde o início da crise que o mundo que é nosso, hoje, da forma como se constitui, não responde bem a uma crise. O filósofo israelense Yuval Noah Harari nos diz que a humanidade hoje enfrenta uma crise global, talvez a maior crise de nossa geração. Nos disse também que as decisões que as pessoas e os governos tomarão nas próximas semanas provavelmente moldem o mundo nos anos vindouros. Já para o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, o coronavírus está colocando o nosso sistema à prova. Para o filósofo italiano Domenico Di Masi, a lógica neoliberal terá que mudar. E que o coronavírus anuncia a revolução no modo de vida como a conhecemos. O pensador francês Edgar Morin nos disse que essa crise nos leva a questionar nosso modo de vida, nossas reais necessidades mascaradas nas alienações da vida cotidiana. Independente se sob a ótica de uma leitura comum ou análise profunda, sentimos que vivemos crises. E elas são no plural. A pandemia nos mostrou que podemos ser acometidos a qualquer momento e sem nenhum tipo de aviso prévio de crises sanitárias, de comorbidades que, assim como o coronavírus, parecem deixar mais claro outras crises que esta constituição de mundo moderno capitalista trouxe e traz ao longo de sua trajetória. O mundo viu a grande maioria das nações ao longo do globo não saber dar respostas imediatas, concretas, efetivas e seguras em suas constituições econômicas e políticas diante da crise.
e vimos a olhos nus as crises de economia e de Estado junto com a crise da doença e da saúde. Hoje, a crise sanitária ainda não passou. Lidamos ainda com as curvas estatísticas que nos mostram os estágios de proliferação e transmissão do vírus e os níveis de ascensão, bem como o controle da doença. Algumas curvas em algumas regiões já chegaram ao seu pico, outras ainda sobem, e mais algumas que ainda não podemos afirmar o seu destino. Além disso, em algumas regiões da China, por exemplo, que já viam suas vidas voltar ao normal, surgem novos indícios de retorno das transmissões. Não podemos descartar o medo de que talvez não seja assim tão simples ou uma questão de tempo até controlar a pandemia. Concomitante a este medo, não podemos descartar e nem deixar de ver aflorar, cada vez mais, o desejo de ter a vida de volta ou voltar ao normal. Mas o que seria este normal? Talvez essa pergunta seja respondida a partir de outra pergunta. O que você tem vontade de fazer quando a pandemia passar? No Brasil, embora nenhum de nós veja ainda um arrefecimento dos casos ou a curva baixar, como já dissemos, já vemos indícios de relaxamento das medidas de isolamento e das restrições nos estabelecimentos de produção, serviços e de consumo. Gradativamente, vemos a reabertura de shoppings e centros de comércio e serviços. Afinal, a economia não pode parar. Se sua resposta para a pergunta "o que você tem vontade de fazer quando a pandemia passar" for trabalhar para poder voltar a consumir, fazer compras, frequentar ou realizar festas e confraternizações, poder frequentar lugares, shows, bares, restaurantes, comprar carne e a cerveja para o churrasquinho do fim de semana, sem se preocupar com filas, álcool em gel, máscaras, espirros e lavar a mão 500 vezes por dia, se sua vontade é de que tudo volte ao normal, para você poder chegar de uma semana de trabalho e poder postar um story digno de um cidadão decente e trabalhador com a hashtag sextou ou porque hoje eu mereço, sinto muito, mas nada mudou. Se sua resposta for sim para as opções após isolamento citadas, você, se me permite, não entendeu as famosas lições da pandemia. E irá corroborar para as estatísticas daqueles não tão otimistas com a ideia de que sairíamos ou sairemos outros depois da Covid-19. Vimos que para alguns pensadores, o coronavírus anuncia a revolução no modo de vida como a conhecemos e que essa crise nos leva a questionar o nosso modo de vida. Não, eu não discordo dessas leituras e muito menos que a crise não tenha sido motivo suficiente ou que não tenha desencadeado importante momento para questionarmos o mundo que criamos e que vivemos. Atento para o fato um tanto quanto, se não cético, realista, de que questionar não significa necessariamente mudar hábitos, embora a mudança passe pelo questionamento. O sistema capitalista ganha força e se instaura como modus operandi, como percepção do que seria melhor para o ser humano. Uma vez adotado, talvez seja apenas o passar do tempo e os próprios seres humanos que o adotaram que irão lenta e gradativamente percebendo as contradições desse sistema, na forma de crises existenciais, no sentido de se perguntar: eu estou feliz? Isso é o melhor para mim? E assim começarão a pôr esse sistema em xeque. Ora, quem implanta e mantém a lógica do mundo capitalista, o nosso normal? A lógica de produção e consumo, ou seja, nós trabalhadores que produzimos e que ao mesmo tempo consumimos. Só quando essa lógica for revista é que haverá mudanças e minha hipótese é que ela virá do interior do capitalismo. A pandemia chegou de fora, do exterior para o indivíduo, e cenas que mostram shoppings lotados após a reabertura nos mostram que o normal ainda é afogar as mágoas em mais consumo. Embora sabendo que as crises sanitária, econômica e, por consequência, políticas
são frutos exatamente desta lógica de produção e consumo. Obrigada e até a próxima. Bom, então vamos falar um pouco sobre Epicuro. Esse pensador que viveu por volta de 341 a.C., ele vai fazer umas reflexões muito interessantes sobre as noções que nós temos sobre felicidade e sobre prazer. Ele vai falar sobre duas formas de felicidade. A do em movimento, a felicidade que envolve movimento, e muitas das coisas que nos tornam felizes, que nos dão prazer, são obtidas através de movimento. E ele fala também da felicidade através do repouso. E se nós analisarmos, dependendo aí da jornada que nós temos, mais ou menos cansativa, ela realmente precisa de um certo repouso para que nós possamos aí nos recarregar e, consequentemente, termos uma vida mais feliz, né? Uma vida com cansaço, obviamente, não vai trazer muita felicidade ao ser humano. Nesse sentido de alcançar a felicidade, uma forma de prazer, o Epicuro ele vai dizer que existem 4 remédios que podem tornar possível a obtenção dessa felicidade, chamado de tetrafármacon. Essas 4 formas seriam: a primeira, não temer aos deuses, porque o temor aos deuses causa ali uma preocupação muito grande na vida da pessoa, se ela está fazendo certo ou não. Isso gera uma pressão na vida da pessoa que às vezes acaba sendo muito negativa. Não temer a morte, porque Epicuro também diz que da mesma forma que temer aos deuses causa uma pressão muito grande na existência da pessoa, o temor à morte também gera uma pressão, gera um certo estresse, como a gente conhece hoje, que faz com que a pessoa não consiga alcançar a plena felicidade. Nesse sentido, podemos falar também sobre a forma de suporte, de suportar a dor. O Epicuro vai dizer o seguinte: bom, as pessoas, elas invariavelmente durante a vida delas, elas vão ter experiências que vão causar dor e sofrimento. Isso é inevitável na existência de um ser humano. Mas as experiências felizes que as pessoas tiveram seriam uma forma aí de tornar mais suportável essa dor, pensando em novamente alcançar uma dor no futuro, ou pelo menos como uma espécie de remédio que vai gerar ali um anestesiamento parcial, pelo menos, do sofrimento que a pessoa está passando naquele momento. E o quarto desses remédios para o Epicuro é buscar o bem, que seria uma forma de prazer moderado. Epicuro vai dizer então que essas 4 formas, esse tetrafármacon, seria dos caminhos para alcançar a felicidade. E nesse caminho, o Epicuro, obviamente, na sua interpretação, ele vai se relacionar com aquilo que nós conhecemos como desejos. E quando ele vai falar sobre os desejos, ele vai falar sobre 3 formas de desejos. Os desejos naturais e necessários. Por exemplo, a necessidade que nós temos de alimentação. Nós temos o desejo de comer, em grande parte de uma maneira inconsciente, para garantir a nossa sobrevivência, assim como uma série de outras possibilidades aí que garantem a nossa sobrevivência, enquanto ser vivo, bem como enquanto espécie. Nesse sentido, o Epicuro vai falar sobre os prazeres naturais e não necessários, que em grande parte seriam uma quantidade muito grande dos prazeres naturais e necessários, né? Nós precisamos de uma quantidade de comida para nos mantermos vivos, mas uma quantidade excessiva talvez não garanta a nossa sobrevivência. Na década de 70, um médico chegou a afirmar que o que nós ingerimos de alimentação, 30% garante a nossa sobrevivência e os outros 70% garantem a sobrevivência da classe médica, por conta do excesso do consumo que nós temos, né? E aí nós temos os prazeres não naturais e não necessários. O Epicuro vai relacionar nesses prazeres a busca de riqueza, a busca de prazer, na forma de poder sobre outros seres humanos, porque para o Epicuro essas formas de prazeres, que não são naturais, segundo ele,
elas geram uma espécie de sofrimento, porque a pessoa sempre vai buscar alcançar esses prazeres, essas formas de prazer, de modo que enquanto ela não está exercendo, enquanto ela não estiver exercendo essas formas de prazer, ela vai estar angustiada buscando o exercício dessas formas prazerosas. Para completar um raciocínio sobre Epicuro, a gente pode utilizar aí dois conceitos gregos, duas palavras gregas que expressam bem a ideia epicurista. Uma que é a aporia, que é evitar ao máximo as formas de sofrimento, e a outra que é ataraxia, que é uma forma de evitar as perturbações, que numa tradução literal, em alguns lugares, é traduzido como imperturbabilidade da alma. Ou seja, o Epicuro, com esses dois conceitos, ele vai falar de uma forma de busca da felicidade, tentando garantir uma tranquilidade do ser humano como forma de ser feliz, sem necessariamente prazeres excessivos, mas que a pessoa tenha lá um prazer mais duradouro, o prazer do contato com os amigos, do contato com a família, da leitura de um bom livro, de assistir algum filme, enfim, das formas que nós conhecemos de prazeres e que geram, em grande parte, lembranças duradouras para as pessoas que têm essas experiências.